Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje falaremos sobre o Anticristo. Vamos saber quais são os seus vários nomes e também lá na parte final do vídeo abordaremos sobre as interpretações diferentes para tentar saber quem é o Anticristo. O significado do termo Anticristo vem do grego e quer dizer contra Cristo, em oposição a Cristo, ou então no lugar de Cristo. O termo Anticristo também aparece na Bíblia somente em 4 passagens das epístolas de João. Mas podemos relacionar ao Anticristo um grande número de nomes e também de referências bíblicas. O importante lembrar é que essa identificação que iremos estudar agora é baseada na similaridade e na unidade doutrinária, e não em alguma declaração específica das Escrituras, ok? Então, o primeiro nome que podemos relacionar com o Anticristo na Bíblia começam com a semente da serpente, lá em Gênesis. Já o último nome que podemos relacionar com o Anticristo na Bíblia é a besta, que está lá registrado lá em Apocalipse. Já os nomes mais importantes são os que estão registrados no livro de Daniel, que é o pequeno chifre, ou então ponta, do quarto animal. Também tem o nome de o príncipe que há de vir, o assolador, o rei que fará conforme a sua vontade. E já na carta de Paulo, fala assim que ele é o homem do pecado e o filho da perdição, e também o iníquo. Em Apocalipse, como já dissemos, ele é a besta, e Jesus referiu-se ao Anticristo como alguém que estabelecerá um ídolo no templo de Deus, nos dias que antecedem a sua segunda vinda. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Embora o livro de Daniel e também o livro de Apocalipse tenham mais materiais sobre este assunto, o tratamento sistemático mais detalhado está em 2 Tessalonicenses. E um exame mais detalhado desse texto nos mostra que o homem do pecado, o filho da perdição e o iníquo será um dia sim revelado a todos. E esta revelação terá lugar antes do dia do Senhor. Com a revelação do homem do pecado, então virá a apostasia geral, ou então abandono da fé verdadeira. Então ele vai se opor a Deus, exaltar-se, exigirá honras divinas e, de forma geral, será um ateu consumado. A sua vinda será uma realização das forças do mal, um mistério da injustiça ou da iniquidade agora operante. Seu sucesso virá temporariamente pelo poder de Satanás e pela tolerância da providência divina, mas lá no final da história ele será destruído pela própria manifestação de Cristo na sua vinda. Jesus Cristo fala dele como aquele que vem em seu próprio nome. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Interpretações diferentes para tentar saber quem é o Anticristo. Na história da Igreja, muitos tentaram saber quem é o Anticristo. Ao dar a ênfase a um aspecto ou outro, no ensino das Escrituras, diversos tipos de interpretações apareceram nos círculos cristãos. São 6 visões. A primeira,
é a visão do princípio do mal. Os defensores dessa visão propõem que o anticristo é a personificação de alguns princípios, alguns poderes maus ou ideias más do mundo, que permanecerá até o fim dos tempos em oposição ao reino de Deus. As duas epístolas de João parecem mostrar o anticristo dessa forma, e certamente deve ser uma parte da verdade. Em várias épocas e situações, esse princípio foi identificado com movimentos da atualidade, como por exemplo, o anticristo é o comunismo, ou então o anticristo é o fascismo. 2. A visão da instituição do mal. Este é um nome apropriado para a ideia de que o Império Romano, o Papado, a religião muçulmana e outras instituições sejam o anticristo. Esta visão é normal entre os intérpretes preteristas e também entre os historicistas do Apocalipse. Esse tipo de interpretação do Apocalipse já abordamos em um vídeo aqui no canal. Vale a pena você assistir depois. 3. A visão da pessoa do mal. É pessoa do mal e não a personificação do mal, ok? Na opinião de alguns intérpretes, o homem do pecado de 2 Tessalonicenses, ou a besta do Apocalipse e do livro de Daniel, seria algum contemporâneo que parece particularmente perigoso ao cristianismo. No início da Idade Média, Maomé era o candidato perfeito. Mais tarde, os papas iriam encontrar vários imperadores ou então hereges que poderiam ser o anticristo. Já em contrapartidas, esses homens acusados de serem o anticristo, ou então alguns de seus seguidores, iriam atribuir o título de anticristo para quem? Para o Papa. Já nos tempos da Reforma Protestante, dependendo de que lado estivesse o intérprete, o Papa ou então Martinho Lutero recebiam esse título tão inconveniente. Já o Napoleão, o imperador Guilherme II, Mussolini, entre outros, também foram chamados de anticristos. 4. A visão da falácia popular. Escritores liberais, geralmente modernistas, normalmente afirmam que o anticristo do Novo Testamento somente reflete antigos mitos pagãos nos quais os primeiros cristãos ainda acreditavam, ou então eram noções judaicas transmitidas para o cristianismo pelos primeiros cristãos. Tais intérpretes leem a segunda carta de Paulo para os Tessalonicenses e também leem o Apocalipse não como a palavra de Deus, mas eles leem somente como uma fonte da opinião dos primeiros cristãos, apenas isso. 5. Entre os evangélicos, muito mais comum é o que se pode ser chamado de visão orgânica, segundo o qual o bem e o mal têm um desenvolvimento paralelo e atinge a consumação máxima em um Cristo pessoal e em um anticristo pessoal, e que esses dois se encontram em um conflito final na segunda vinda de Cristo. 6. A verdade é que muitos, movidos pelo medo do cumprimento da Bíblia, tentam fazer adivinhações, e a modinha da vez é: vamos adivinhar quem é o anticristo? Vezes é uma personalidade em destaque na mídia, vezes pode até ser alguns objetos como a vacina X ou até mesmo a máscara. Mas nada disso irá impedir as escrituras de serem cumpridas. Melhor do que tentar adivinhar, que é algo que a Bíblia condena, é se preparar para estar com Cristo lá no céu.
Por hoje é só. Até mais.